Oi, pessoal, eu sou o Ricardo Lopes e a gente está aqui mais uma vez para gravar um episódio fantástico do Arquipod, nosso podcast de arquitetos para arquitetos. A gente vai falar hoje sobre corporativo, projetos corporativos e a importância disso, né? Estou aqui com umas convidadas que eu adoro, que são amigas de viagem, de eventos, e a gente vai falar bastante sobre isso porque elas são especialistas em projetos corporativos e também interiores residenciais, mas hoje o tema é corporativo. Estou aqui com a Tatiana Spencer e também com a Renata Tanásio, e a gente vai bater um papo tranquilo sobre isso, e eu quero que vocês se apresentem rapidamente, falem só um pouquinho assim para a gente introduzir o nosso papo. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Sou Tatiana Spencer, arquiteta. Tenho um escritório há 10 anos e a gente trabalha com a parte de interiores, né, tanto residencial quanto corporativo. E é um prazer Legal. estar aqui. Muito bom. E eu sou Renata Tanásio, sou designer de interiores, também trabalho com projetos residenciais e corporativos. O escritório é em São Caetano, mas a gente atende São Paulo geral. Muito bom, muito bom. E o legal de estar com vocês aqui hoje é porque quando a gente cria os temas, né, dos episódios, né, a gente pensou muito no corporativo. Por quê? Porque eu estava até falando com a Rê ali fora que o corporativo mudou muito de pouco tempo para cá, né? Quando a gente lembra dos escritórios de, sei lá, 8, 9 anos atrás, era aquela coisa, até comentou, né, de baia, e ainda tem muita gente fazendo isso, né? Esses dias eu tive uma reunião com o pessoal de um banco e, assim, aquela falta de qualidade de áudio com headset, você ouvindo tudo que está acontecendo, a questão acústica. Então, tudo isso são temas que a gente pode abordar no projeto corporativo, né? E como o nosso papo aqui é de arquiteto para arquiteto, a gente fala muito pro profissional. Também para o cliente final que tem uma empresa que quer fazer um projeto, ele entender a importância de ter um projeto, porque hoje a pessoa compra uma sala comercial e fala, eu vou fazer móvel planejado, eu vou colocar porcelanato no chão, e um forro ou nem forro, e vou. É só isso. E aí quando você vai começar a trabalhar, você vê que está reverberando tudo, você vê que não tem conforto acústico, que não tem fluxo de trabalho, circulação, Iluminação adequada, então é uma loucura, né? Então eu acho que para começar o nosso papo, né, falando sobre a importância do projeto corporativo, o que define um bom projeto corporativo? O que vocês acham que é uma definição? Como a arquitetura e o design impactam nesse ambiente de trabalho, né? Ainda mais quando a gente lembra, não sei se você foi quando a gente foi para Vale do Silício, que a gente conheceu o site da Google e tal, foi muito legal porque a gente viu o quanto é importante essa questão do conforto para quem está trabalhando e o quanto a produtividade aumenta, né? Muda, né? Então a pergunta é, o que define um bom projeto corporativo, meninas? Eu acho que hoje, assim, o caminho principal, vamos dizer, começa na funcionalidade, mas a gente tem que trazer a humanização para esse ambiente. Então, eu acho que são dois itens que a gente trabalha juntos, que a gente tem que pensar juntos, né? Então, acho que essa mudança que a gente está comentando de alguns anos para cá, porque lá atrás era produção, né? Era espaço, número de pessoas, quantas pessoas cabiam, como resolvia aquela situação. Mas não estava tão preocupado com a pessoa, com o bem-estar de quem está ali trabalhando, né? Sim. Então, acho que essa mudança veio quando a gente começou a ter um olhar mais humanizado para quem está usando esse espaço, como ele vai estar, como ele vai sentir, que isso, claro, que vai reverberar na questão de entrega, de envolvimento, de qualidade de vida. Né? Sim. Então, eu sempre falo, Rick, assim, um bom projeto vem com um bom briefing. Então, eu falo que eu acho que é muito importante a gente entender qual que é a identidade da marca e quais são as funcionalidades que a empresa precisa, né? E, só um parênteses, a minha primeira formação foi de publicidade e propaganda, né? Então, eu tenho esse olhar atento para a identidade da marca, para a cultura da marca, né? Que aí eu tento trazer isso para os projetos. A gente tá bem Mas alinhada. é isso, da gente estar né, com essa visão no colaborador, no bem-estar, né? E na cultura organizacional, né? Na cultura, na identidade que essa marca, né, quer trazer através dos espaços. Sim, sim. E os pilares da empresa também são importantes, a gente entender o que aquela empresa tem como pilar, tem como objetivo, mas também
respeitando quem está trabalhando lá dentro, né? E é uma coisa que as pessoas não pensavam, no quanto isso impacta na produtividade. Então, a gente estava falando ali fora de telemarketing, né? Eu não sei se hoje é assim, mas antigamente eram várias baias. Foi um dos meus primeiros trabalhos, eu trabalhei em todo mundo trabalhando, um do ladinho do outro. Era uma mesinha de 80 centímetros. Ainda é. Infelizmente Já fiz alguns que eu nunca 1000 funcionários. Nunca projetei telemarketing. E aí é espaço, né? Porque você precisa ter demanda para atender aquele cliente e você tem que ter demanda para pôr mais pessoas se você precisar. Só que aí você começa a sentir que você precisa criar alguns espaços para essas pessoas que estão ali de descompressão. Né? Então, talvez não tinha essa preocupação, ainda talvez não conseguiu ainda se evoluir tanto nessa área, principalmente de telemarketing, né? Porque é uma questão de demanda. Eu alugo 1000 metros quadrados, eu preciso pôr o maior número de pessoas caber. Então, ainda é essa baiazinha, mas pensar nessa dinâmica. Aí, claro, a gente olha a acústica, olha os espaços comuns, a área comum, onde essa pessoa vai sair num momento X e relaxar. Então, tem esse olhar, mas ainda continua. E essa coisa da qualidade do trabalho, mas também dos equipamentos que ele está usando. Porque se você está numa baia, né, e aí para quem não é arquiteto, ou para, às vezes, algum arquiteto que não entenda bem, você tem essa questão acústica. Então, assim, eu estou num lugar que só reverbera, né? Ou seja, bate o som e volta, bate o som e volta. E você está com um headset ruim, né? De qualidade ruim. Então, você vai ouvir esse som voltando, você vai ver o som do cara do lado e é um negócio... Imagina quanto e você menos escuta a pessoa você que não você fecha tá precisando Você falar, não fecha um negócio por causa disso. É Se você está fazendo uma venda, por exemplo, tá falando de investimento, né? Sim. E é um investimento que, tá falando de milhões. O cara vai falar, tô falando de milhões com um cara que tá num headset, com várias pessoas, sabe? Isso acontece. Ruído atrás, né? Porque você fica escutando. Ou quando você ouve alguém de um suporte, que você liga para um suporte de telefonia, qualquer coisa assim, e você vê que a pessoa tá falando, não sei se é da casa dela ou sei lá da onde, mas, cara, você ouve o cachorro latindo, você ouve. Sim. Então, essa qualidade do que tá por trás do que o funcionário está entregando, né? É extremamente importante ter um produto de qualidade, ter um ambiente de qualidade. Sim. E pensar, porque isso traz realmente a produtividade, né? O Ricardo, eu falo assim, até como um propósito de profissão, eu falo que nós mudamos espaços mudam as pessoas, Sim. né? Então, eu acredito muito nisso, né? Como que os espaços impactam na qualidade de vida, na produtividade, no bem-estar, né, das pessoas socializarem mais. Eu até brinco, o meu marido, ele é personal trainer, né, tem um estúdio, então ele vende muito a ideia de saúde. Aí eu brinco com ele, eu falo, não é só você que vende saúde, a gente, na nossa profissão, também, indiretamente, a gente também vende saúde, porque a gente consegue pelos projetos, vida, né, pelos projetos, né, pela elaboração dos projetos, entregar isso, né, esse melhor local de trabalho, né, de bem-estar, enfim. Até o lado emocional, né, de como aquela pessoa que tá às vezes lá trabalhando o dia todo, como ela se sente, é o lugar que às vezes você fica a maior parte do seu dia. Né? Mesmo hoje ainda tendo uma questão home office, eu acho que é até importante a gente falar um pouco desse estar ou não estar. Sim. Qual o prazer que você tem de estar naquele lugar? Às vezes você está na sua casa super confortável e aí você sai para um outro lugar que você vai ficar 7, 8, 9, 10 horas. Como é que você se sente naquele espaço? Então eu acredito muito nisso, eu também acho que a gente conta histórias no projeto e traz qualidade de vida. Né? Só um parênteses, você falou isso agora, a Ana que trabalha comigo esses dias, ela falou assim... A gente trabalha home office alguns dias da semana e alguns dias presencial. E ela falou assim, nossa, não vi a hora de vir pro escritório por causa do ar-condicionado, tá muito calor na minha casa. Então... Foi bom você falar isso, porque eu tô sentindo uma volta do home office, sim, né? As pessoas tinham muito essa coisa, o home office, só que para alguns funcionam muito bem, para outros nem tanto. A empresa tem sentido mais essa ausência, porque você perde um pouco dessa questão da cultura da empresa, do relacionamento, né? E de você poder estar mais próximo e ver o que realmente está acontecendo, né? Sim. E tem gente que em casa funciona melhor do que... Porque também tem o deslocamento, né? Que hoje em dia tá uma loucura. 1h30, 2 horas para você chegar, depois mais... Então, perde às vezes
4, 6 horas É. no trânsito, no transporte público. Então, isso é uma coisa que é preocupante. Mas, por outro lado, tem essa questão cultural, né? Então, isso também acho importante a gente falar, que para motivar o trabalhador a ir para o local de trabalho, tem que ter um local legal, né? Um ambiente gostoso, né? Sim, que você se sinta bem, né? E eu Sim. acho que talvez o mix disso, né? Você ter alguns momentos presenciais para você valorizar a cultura, você ter esse sair também, respirar. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu fico o dia inteiro sozinho em casa, não converso, não tem aquele almoço com o colega, troca. E ter alguns momentos que você talvez fique em casa até para, às vezes, se organizar para ganhar esse tempo até do translado, né? Acho que hoje o que as pessoas se incomodam muito é esse deslocamento. Sim, Porque 2 horas para ir, 2 horas para voltar, fica super pelo difícil. meu perfil, claramente, eu gosto de sair, eu gosto, né, de encontrar pessoas, mas você pega, assim, pessoal que trabalha com TI, eles ficam programando. Então, assim, às vezes esse negócio de deslocar tá perdendo tempo. Então faz sentido estar mais em casa. Mas é muito, acho que, do segmento de E para quem cada trabalha empresa. muito na área comercial ou trabalha muito com pessoas, às vezes precisa tirar o pé, né? A Ângela fala muito isso, porque ela às vezes fala, eu vou ficar de home office, porque senão eu não consigo ler e-mail. Sim. Eu não consigo responder e hoje as demandas são muito grandes. Então, alguns momentos é importante você focar. Mas isso eu tô falando para quem é comercial. Para quem é TI, o cara tá o tempo todo na tela do computador. Tá focado, né? Já tá focado, né? Então é uma coisa pra gente olhar. Mas ainda falando sobre o projeto, né? O que vocês acham que é uma tendência ou uma inovação no design corporativo? A gente vê muita novidade, nos projetos a gente vê os móveis flexíveis, ou seja, você tem alça na mesa, você tem alça no puffzinho, você tem mesa que levanta e desce, você tem formas orgânicas. O que vocês acham que é uma tendência de agora para o futuro, falando em corporativo? Eu acho que talvez tirar um pouco essa rigidez, né? Então, todos esses pontos que você falou, traz essa flexibilidade de você personalizar mais o espaço. Então, você cria a personalização para a empresa, mas também para quem está usando. Então, eu já tive caso de fazer com essa mesa mais alta, mesa mais baixa, tem gente que gosta. Então, eu acho que tem uma tendência dessa... tirar essa rigidez das mesas, uma do lado da outra, tudo certinho. Acho que hoje já vem mais uma coisa mais ampla, né? Todo mundo mais integrado. Então, cada vez que a gente faz um corporativo, eu tenho menos salas separadas e mais salas integradas. Né? E, ao mesmo tempo, de ter essas salas mais privativas, porque eu acho que é isso, é atender todas as demandas do que o colaborador precisa. Então, o momento dele tá com outras pessoas resolvendo assuntos, no momento que ele está precisando falar com o cliente mais no privado, ou que ele está precisando mais de foco. Então, é da gente pensar em espaços que atendam essas necessidades. Então, espaços colaborativos... Não engesse ele, né? Na verdade, o não funcionário só assim, tem você essa liberdade de estar nos ambientes, né? Você chega e senta no mesmo lugar. Ora eu vou estar trabalhando aqui, ora eu preciso atender um cliente, eu vou lá para um espaço de atendimento, ora eu preciso falar no celular ou fazer uma reunião remota, então eu preciso de mais atenção, de privacidade. Então, de eu ter lugares, né, dentro do projeto que atendam todas essas necessidades e que é a flexibilidade, né, de não estar engessado, sentado lá na sua baia. É o seu lugar, você com sol, você tá na frente do ventilador, do ar-condicionado, você tá preso ali, pronto, né? Tipo, uma carteira que você chega e senta. Então, eu vejo muito isso como tendência, fala muito da biofilia, né, que é a presença do verde, dos elementos naturais, planta, iluminação natural, elementos orgânicos, materiais, texturas, né, que falam que isso também traz muito bem-estar. E eu gosto muito pro residencial e pro corporativo, estão sempre presentes, Ricardo sabe. A gente faz bastante vegetação para vocês, né? É muito legal a gente ver o quanto isso, né? Eu lembro que eu fiz um espaço no Instituto Europeu de Design pro Clube Casa e que foi um paisagista super renomado lá falar sobre uma palestra que ele deu, era tipo um espaço de descompressão para os alunos e tal, e a gente fez um jardim permanente, né? E
E aí esse paisagista falou que não importa se é artificial, se é natural. A Claro, cabeça, o cérebro não sabe. Na neurociência isso não interfere, porque né? a cabeça vê aquilo como um frescor, vê aquilo como a natureza e tal. É óbvio que se der para ser natural, é ótimo. Maravilhoso, Porque nossa. na minha casa mesmo, né? Minha esposa esses dias queria fazer um jardim vertical na varanda. Eu falei, artificial? Não. Meu marido também fica louco comigo. Ele E é a fala, primeira "Não, casa que eu deixa coloco planta." planta natural, porque eu falo assim, cara, eu não sei se eu vou saber cuidar e tal, não sei o quê. E até tava falando pra Rê que a gente tava com um projeto residencial com ela, que aconteceu um acidente, e eu comprei umas plantas para fazer lá naturais, umas ráfias, sei lá, umas plantas, e aí acabou que não rolou, isso era final de ano, eu levei tudo para minha casa e tô cuidando. E tá brotando. E aí eu falei, tá vendo? Não é tão difícil, é só a gente... Aí uma... putz, eu não sei se é pata de elefante. não, aquela vegetação, uma folha grandona. Costela de Adão. Costela de Adão. Aí uma costela de Adão brotou esses dias e nasceu aquela folha verdinha, clarinha, assim, grandona e tal. Aí ela nasceu, eu já vi um bicho. Aí eu falei, e agora? Uns bichinhos branquinhos. Aí eu já fui na internet e vi... Coxinilha. Aí pego vinagre com água, não sei o que, tal. Então, assim, acaba sendo um cuidar da natureza, de um ser vivo, né? Mas que traz esse conforto, esse aconchego, né? E no corporativo isso acontece muito. Nem sempre dá para usar o natural. A gente fez um projeto, acho que o seu foi artificial, o último que a gente fez, mas a gente fez um para ela que a gente usou uma jabuticabeira natural, que no começo, tipo... deu uns BOzinhos assim, né? Tipo, aí a Márcia foi lá, deu um suporte. Ó, tem que cuidar assim, sabe? Porque né, muita gente tomando conta aí fica bêbada de tanta água ou fica seca de falta de água, né? Ninguém cuidar, né? Mas isso tudo também faz parte do projeto, porque você imagina se você tem um lugar num corporativo onde o próprio funcionário pode ter uma plantinha, adotar uma plantinha e cuidar. Eu adoro. Já pensou que legal? Eu acho massa. Né? Então, o design biofílico, né, ou seja, a biofilia, tem tudo a ver com isso. Assim como as formas orgânicas, que a gente tem falado muito aqui, que, a natureza não tem não tem madeira quadrada. Né? Tem formas orgânicas, então são curvas, são oblongas, a própria pedra, né? A pedra natural, o granito, o mármore, isso vem da natureza e tem uma energia super legal ali. Então a gente tem usado muito isso nos projetos também, mas tem a ver com a empresa, tem a ver com a qualidade de vida dentro daquele lugar, para quem está trabalhando, né? E tem a ver com estar bem, porque às vezes você fica 10 horas, 8, 12 horas ali trabalhando, e você tem que ter, putz, agora eu vou levantar e vou tomar um café, e sabe, vou na geladeira e pego um refrigerante. Sim. Então isso é muito importante, né? Se sentir mais à vontade, né? Exato. E eu acho que isso também valoriza, porque a pessoa se sente parte daquilo, né? Não eu sou só um bonequinho, uma pessoa sentada ali, eu faço parte da empresa. Até esse que nós fizemos juntos, eu falei, nossa, assim, os diretores participaram muito menos do que os funcionários. Deles verem coisas, deles me ligarem, deles questionarem. A gente fez uma intervenção numa parte da empresa e aí eles me ligarem e falaram, Tati, olha, acho que aqui dá pra gente trocar a iluminação, porque ficou tão boa que você fez nessa parte nova que aqui também não tá funcionando. Nossa, Tati, e aí a gente fazer um extra, tipo assim, de buscar e falar, não, calma aí, vamos conversar, orça, vamos tentar mudar. E os funcionários, eles estarem no grupo, participando, tá lá, chegar, a gente tava fazendo a parede verde, não, ficou bom, hein? Falei, o diretor nem viu, o pessoal mesmo, os proprietários. Eu gosto muito de tentar pegar feedback com os colaboradores. Então agora eu tô entregando uma imobiliária. E aí, final de obra, sempre tem aquelas coisinhas menores para resolver, e eles já estão trabalhando lá. Então, direto, eu entro, pergunto, falo, gente, como que tá aqui, né? Me passa. É importante pra gente entender que o que a gente tá oferecendo, projetando, tá fazendo sentido, né? Então, eu sempre tento colher esse feedback dos colaboradores. Acho que é muito enriquecedor. Eles que estão à frente, né? Ali eles no que dia a vão dia, viver, né? Eles que vão viver o espaço, assim, não só eles, mas assim... Né? A maior parte do tempo, né? Eles que estão ali. Então a gente fez, aí tem uma questão que é uma empresa bem legal, que eles têm uma atenção
muito grande com os funcionários. Então tem cabeleireiro, vai o barbeiro lá cortar e monta. Aí montaram no lugar que eu estava fazendo a obra. Aí eles, não, mas não dá. Como que ele vai montar a cadeira, cortar o cabelo no hall que vocês, na recepção que você acabou de fazer? Não, então vamos buscar um lugar dentro da empresa. Então esse olhar e essa preocupação, assim, a gente faz parte desse projeto. Não é assim, fez, não tenho nada a ver com isso. Eu achei muito legal, assim, eu saí realizada, né? Você fala, nossa, as pessoas estão curtindo e estão felizes com o que a gente está entregando, né? Então você fala, valeu a pena. E é legal vocês falarem isso, né? Porque muita gente nem percebe, por exemplo, cortar o cabelo na empresa, ginástica laboral, massagem, manicure, ou seja, as empresas estão realmente preocupadas, né? Sim. E aí também tem o outro lado, que eu acho que a gente deve falar, né? Tudo bem que não tem nada a ver com o Arquipod, mas tipo, de quem está trabalhando, do colaborador, reconhecer isso. Porque tudo hoje em dia é tão direito, né? E menos dever, então tipo, dá porque quer, ou tipo, sabe? Eu acho que a gente tem que valorizar o lado do empresário também. Porque o empresário está preocupado com uma produtividade melhor, mas também está preocupado com a pessoa. Porque entende que o cara ficou às vezes 6 horas no transporte, que o cara, então ele tem um benefício legal, às vezes um Gympass, né, de academia, esse tipo de coisa, mas a gente precisa entender o quanto é difícil para o empresário isso e quanto ele está lutando para ter gente boa trabalhando do lado, né, e valorizando essas pessoas. Esse comprometimento, né, de quem tá, né, eu acho que também tem uma geração que é mais flexível, que tá vindo, né, que espera menos regras nesse sentido horário, Sim. Mas a gente tem que entregar. Tem que entregar. Né? Tem que entregar. Ontem uma pessoa falou pra mim, não, eu não tenho horário de trabalho, assim, eu sou um cargo de confiança. Tá, então como que a empresa está medindo a sua entrega? Nos resultados da onde você está gerenciando, né? E como isso é palpável? Como você está trabalhando nisso? Então, quando você dá responsabilidade nesse sentido, né? Você pode ir lá cortar o cabelo. Várias vezes eu cheguei na empresa, tinha alguém cortando o cabelo, você pode marcar escova. Então, aquela pessoa não está produzindo. Mas ok, ele tá, né? Qual que é esse equilíbrio para que isso aconteça e flua, né? Tava até falando pro Ricardo antes que assim a gente tem que estar atento com essa geração que tá vindo, porque eles vêm com uma outra setagem. É uma cabeça diferente da nossa. Então a gente tem que entender como é que eles pensam também. Eu falo que hoje é muito mais a gente se adaptar a eles do que eles se adaptarem aos nossos modelos, né? Que é daí que acontecem, que surgem as tendências, né? A gente tem que estar sempre atento aí à juventude, né? O estilo de vida, enfim, porque eles vão ser os futuros trabalhadores, né? Então... mas é uma quebra de paradigmas também, porque tem essa questão que você falou de, tipo, tá, e como é que eu vou medir esse resultado, né? Porque nesse meio termo tem o cara que sabe trabalhar de home office e tem o cara que está fazendo reunião de home office na cama, né? Sim. Então as pessoas têm que ter também esse não existe a palavra o simancol, né? Mas sabe, tem que entender o quanto é importante. É um lance cultural, viu? Sim, né? Eu acho que é um lance cultural, mas acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que assim, que eu vejo que às vezes fica tem um olhar muito grande para um lado e se perde no outro. Não é nem porque não quer fazer, não sabe, né? Até pra gente também é uma mudança. Como é que você mede quando todo mundo trabalha home office? Né? A gente eu tenho muita gente que trabalha home office, muito mais até do que presencial no escritório. E aí, assim, pra mim é libertador. Eu não quero controlar se a pessoa 9 horas começou a trabalhar, se meio-dia ela parou. Isso pra mim, pessoal, é um desgaste. Mas eu quero a entrega. Então, estamos combinados? Então, você também tem que a pessoa ter esse comprometimento. Então, a gente também tem que educar essa geração de como ela fazer essa entrega, né? E ser prazeroso, né? Esse é um papo para um próximo podcast, porque eu acho que, assim, a dificuldade de muitos escritórios de arquitetura entender essa questão da entrega com relação ao tipo, horário de trabalho, ou, sabe, o controle, porque eu sinto essa dificuldade de quem é mais velha guarda, de quem precisa de uma entrega, olha, eu tenho um projeto, preciso que você faça isso em tal prazo e tal, e dessa entrega, né? E como é que é remunerado, porque, tipo, o cara ganha por mês, mas
ou ele ganha por projeto. Então, tudo isso acho que é um papo para a gente fazer um podcast legal aí, um tema para um próximo episódio. Então, aí voltando só a falar de tendências, né? Quando a gente falou ali das salas de reunião, por exemplo, às vezes você tem um lugar que tem várias salas menores, maiores, porque, sei lá, se tem 1000 pessoas trabalhando, essas pessoas podem reservar a sala para fazer uma reunião, às vezes com o próprio time, às vezes com o cliente, ok. E também espaços mais acústicos. Eu lembro de uma vez, não lembro se foi algum projeto de vocês, mas que tinham tipo uns sofás que eles eram mais altos e faziam uma curvinha todo de tecido. Por quê? Porque aquilo te dá uma questão acústica mais de privacidade no ambiente que, né? Aberto. Né? E também a gente tem essa preocupação acústica com revestimento de piso, parede, né? Buffers que são importantes para você ter um pouco mais de acústica quando a gente fala de muita gente trabalhando e falando, né? Então isso tudo é uma questão de tendência, mas que quando a gente pensa lá no telemarketing do passado, você fala, nossa, como, né, ninguém se preocupava com isso antes. Sim. E hoje a gente está muito mais preocupado, né? E como as pessoas percebem, né? Porque também muito isso, às vezes quando você vai propor, por mais que a pessoa tenha um briefing, né, com ponto que é uma empresa do zero, que a gente está montando um projeto, ela não lembra da acústica, ela vai talvez lembrar da funcionalidade, do número de pessoas, ela precisa de uma sala de reunião. E aí, às vezes, começa. Essa empresa mesmo que a gente fez agora, essa paredona linda, verde, a sala de reunião, eles já era uma empresa que eles já estavam trabalhando, a gente foi fazer algumas alterações. E aí, a primeira reclamação, a acústica na sala de reunião. E a sala estava montada, linda, parede de tijolinho, uns brises de madeira no teto. Aí vamos fazer uma intervenção, e aí foi muito legal, porque a gente fez no final, assim, passou um tempinho, e aí? Nossa, deu muita diferença. Então, às vezes, aquela coisa que lá atrás, quando você fala no briefing, eles falam, não, acústica, porque é um investimento, você vai fazer uma coisa legal, tudo, mas dá resultado. Nossa, foi muito melhor a reunião. Falei, ai, que bom. Fiquei super feliz, né? Porque o objetivo era esse e eles perceberem. Porque às vezes você faz, a pessoa, será que foi suficiente? Porque a gente estava fazendo uma intervenção, não do zero, numa reforma, né? Então, eu acho que a acústica faz muita diferença, assim como a iluminação. Acho que a iluminação com certeza, com certeza. Ainda falando de acústica, também num projeto, a gente ia ter uma área de atendimento que era uma baia do lado da outra, assim, era uma mesa de atendimento do lado da outra. E aí, eu já não estava feliz com aquilo, mas assim, ainda com dificuldade de convencer o cliente de que aquele formato não era o melhor. Aí fizemos vários estudos de layout, aí a hora que ela entendeu a proposta, a gente criou salinhas de atendimento, então a gente tirou uma mesa do lado da outra, né? A gente fez divisórias com placas acústicas, e aí o atendimento ficou muito mais privativo. Então, assim, hoje os colaboradores falam, nossa, é uma delícia atender aqui, porque a gente fala de valores e a mesa do lado não tá ouvindo o que a gente tá falando. O cliente se sente mais confortável de conversar a respeito. Mas ainda assim, foi um trabalho de convencimento, porque inicialmente bateu o pé e falou assim, não, é desse jeito que funciona. Então, assim, a gente tem o papel de trazer, né, o que vem por aí, o que a gente entende que hoje funciona melhor, né? Que nem sempre é aceito de primeira. Sim, sim. E eu lembro desse projeto da imobiliária, que a gente também fez um trabalho lá, e que você fez Deixa eu só te pedir para você ficar mais próxima do microfone. Tá. E aí a gente viu lá onde a gente fez aqueles jardins, pequenas salinhas de reunião, onde o corretor sai e vai conversar com o cliente, e aí tem essa questão do banco, mas também tipo um pouco mais de privacidade, não só por acústica, mas também privacidade mesmo. E a gente vê isso em banco, né? As baias de banco hoje tem lugarzinhos para você fazer uma reunião mais reservada. Até em feiras a gente vê isso nos estandes, né? Então, essa preocupação com a qualidade e da atenção que você dá para a pessoa, porque no final das contas é isso, né? Ninguém mais faz isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é relacionamento olhando no olho. É tudo mensagem, é tudo
WhatsApp, é tudo Nem rede ligação, né? social. Até a ligação Não já atende tá. telefone, principalmente essa geração nova que você liga, o cara nem atende. Né? Por isso que eu falo assim, não é só mais um atendimento, é uma experiência. Então, no caso que a gente falou da imobiliária, né? É um atendimento diferenciado, não é igual qualquer imobiliária que você entra. Então, assim, tem uma experiência na recepção, tem uma experiência na hora que o corretor vai te atender. Então, assim, né, não é só mais um atendimento. E é isso que a gente tenta trazer, assim, Mas para os esbarra um projetos. pouco no budget, né? Quando você tá lá no começo e você fala de acústica, é a última coisa que o cara pensa. Porque né? não é a prioridade, né? Ele só com a acústica não faz a Quando você empresa, fala ele de não monta o experiência, projeto, o cara vai pensar né? no visual, né? Eu lembro A da não ser recepção. quem viva já o problema da acústica. Isso, Sim. por isso que às vezes é mais fácil ou você mostrar com experiência, né? E aí entra a nossa função como Sim. arquiteta, ou no meu caso específico, nesse último, foi o uso, né? Então, assim, não foi nenhuma demanda minha falar da acústica. Foram eles que trouxeram, olha, isso Sim. não tá funcionando. E eu acho que também é legal a gente pontuar que não só escritórios corporativos imensos, né? A gente pode trazer Não. muita qualidade Exatamente. para Sala escritórios comercial, menores, Sim, né? sim. Então, às vezes você chega, a pessoa faz toda aquela sala de vidro maravilhosa, integrada, mas a pessoa entra lá dentro, ela tá num aquário, não consegue falar, porque ela tá escutando a própria voz ali, né, no ambiente. Então, como você traz isso em ambientes menores e até Gente, reformas, né? Não vamos nem muito longe. Você vai em restaurantes que você não consegue conversar. Sim. Porque o pé direito é alto, porque não tem nenhum tratamento acústico. O cara Os só pensou em pôr materiais. mesa e vender comida e aí os materiais reverberam todos, né? Então é aquele barulho que você fala, cara, o cara quer. Talvez seja até proposital, tipo, Pra você ir né? embora logo, né? Tipo, Vem, come e sai, né? Mas perde a experiência, né? Perde Se a a gente tá falando de experiência. uma experiência, né? Depende você do que perdeu você a queira experiência vender. Se for um positiva. fast food, que é mais que, ó. Exatamente. Não adianta nada o cara Sai ter logo, né? um ambiente assim, vamos supor, um restaurante, né? Com esse tipo de acústica e tal, né? E querer ter um super atendimento, porque o cara não vai ficar muito tempo ali, porque ele não aguenta. Ele foi para uma reunião, ele não consegue fazer a reunião. E mais assim, que eu percebo que as pessoas não percebem, quem tá usando, às vezes, o motivo que você não fica. Sim. Né? Então, por que as pessoas não gostam de ficar naquele espaço? Ou porque elas não gostam de ir naquele restaurante? E aí, quando você começa a analisar a acústica, a iluminação, né? Eu acho que são os dois principais, num sentido, não de um projeto do zero, mas às vezes de intervenções que você consegue fazer sem uma reforma imensa. A gente fez um escritório que era super pequeno e tinha um problema de acústica. E aí a gente fez, em um final de semana, com placas de acústicas hexagonais, de cores. Então, assim, o que era um problema, no final virou uma decoração. Sim. E resolveu a questão acústica. Então, eu acho que você começa por esse start, né? Acústica, iluminação, né? Então, eu penso muitas vezes em lugares menores, que às vezes não é uma empresa multinacional que tem um investimento imenso. O que você pode fazer para já começar a trazer uma qualidade? Aí a parede verde, a planta, eu tinha um pouco de resistência com parede verde. Logo que começou, não, tem que ser natural, tem que ser natural, tem que ser... E aí todo mundo cortava, ou por budget, ou porque eu não sei cuidar, ou por manutenção. Porque vai dar bichinho. Por obra, que às vezes você tem que fazer, né? Puxar o ponto de elétrica, de hidráulica, tudo isso. E aí eu fiz um estudo de neurociência e ele falava muito isso, que você não precisa, né, a sensação que você tem no espaço é indiferente, se é natural ou artificial. E aí isso me convenceu de uma forma que eu adoro, né? Eu também, quando eu posso, a gente tá... E dá pra mesclar, né? Dá pra usar natural e artificial. E aí põe um vaso, às vezes você faz uma parte de jardins com vasos e a parede, você vai complementando. Você falou também da iluminação, também o impacto que a iluminação tem em produtividade, do quanto pode te deixar cansado ou pode te estimular a produzir mais. Sim. Então, é isso que você falou. Não é... Normalmente, a pessoa não sabe o que é que tá incomodando, né? Se é o barulho, ou se é a luz, ou se é o calor, né? Porque, às vezes, você tá incomodado, você não sabe.
né? Então, assim, são todos os pontos de atenção que a gente precisa ter na hora de projetar, né? E que no primeiro momento não é o designer, né? Não é a estética do espaço Não. que a gente está falando, né? Então, às vezes, o cliente procura pensando muito na estética, Sim, né? Como sim. eu vou representar a minha empresa, o que eu quero passar, como eu quero que os meus Ou, colaboradores... assim, como eu vou setorizar, né? Sim. Como que eu vou encaixar tantas pessoas aqui ou ali, né? Mas pouco se fala, né? Ele não eu quero uma iluminação boa, Não, né? Até não. porque não é um nicho dele, né? Não é o olhar dele, mas ele confiar na gente, que a gente tá olhando isso. Aí a gente direciona nesse sentido, né? De isso trazer esses pontos. E isso é importante, pessoal, vocês prestarem atenção, que a gente está falando aqui, que a questão visual é muito importante, ok, né? A estética, o design, tudo isso. Mas tem essa infraestrutura que precisa ser feita, desde a tomada no lugar certo, Sim. porque você, né, às vezes você... Aqui, por exemplo, tem uma tomada aqui no meio, mas se eu não tivesse, onde eu ia ligar, vou puxar um fio, ligar, sabe? Então tem que pensar na TV que não vai ter fio passando por trás, no equipamento correto, mas também tem a acústica, também tem a iluminação, também tem a biofilia, e tem coisas que são estéticas, mas tem coisas que são infraestrutura e que vão ajudar a melhorar a performance, e é um dos próximos itens que eu vou falar aqui, sobre o impacto do espaço no bem-estar e na produtividade. Porque eu tenho um projeto lindo, maravilhoso, todo orgânico, sofá orgânico, madeira, pedra. Aí nada funciona. Aí não funciona. Aí o Wi-Fi não é bom. O ar-condicionado não tá, o ar-condicionado não tá legal, a iluminação é branca. Então, mais uma vez, aquela coisa do fazer o projeto, ou não ter o projeto, e vou fazer porque eu vi no Pinterest. E aí, a gente está falando de sala pequena também. Então, tipo, uma sala comercial de 30 e poucos metros, 50 metros, cara, dá pra fazer uma coisa muito legal. A gente tá num estúdio pequeno, mas que tem um conforto acústico, que a gente fala e consegue se ouvir, que a gente tem cortina, que também é uma outra questão acústica, né? E sair da caixinha. Ser diferente. Dá pra fazer hoje um projeto corporativo sem cara de projeto corporativo. Sim. Então, você não precisa ter aquela pré-formatação de não tem que ser assim ou assado. Não, dá pra ser diferente. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse impacto do bem-estar na produtividade, que vocês mais no dia a dia vão sentindo, esse feedback das pessoas que estão trabalhando, né? Então, eles se sentem diferentes, eles produzem mais. O que vocês acham? Eu acredito que sim, produzem mais. Né? Eu acho que a gente acaba trazendo nesses elementos, e eu acho que também tem um lado que os móveis corporativos também estão direcionando esse olhar, né? De como ter materiais mais confortáveis, de poder padronizar, né? Personalizar, então a gente poder personalizar, né? Então esse sofazinho com a aba, quer dizer, uma preocupação com quem está usando, né? Então eu acho que é um conjunto, e aí a gente traz a questão, acho que muito dos materiais, né? Então o carpete, que é prático de limpar, mas é acústico, a madeira, como é que entra a madeira? É difícil você ter um escritório de madeira natural, né? Até porque você tem piso elevado, você tem algumas, mas pode ser um piso vinílico, pode ser uma outra solução. Então eu acho que são elementos que a gente vai propondo e que a pessoa que está lá sente isso, né? Eu gosto muito de pensar também, além da parte de acústica, iluminação, enfim, todos esses itens que a gente está falando, a gente pensar da parte de organização mesmo, porque eu falo que ambientes organizados melhoram muito a produtividade, né? Então, assim, você consegue fazer as coisas com mais agilidade, você sabe onde estão as coisas, você sabe aonde está guardado setorizadamente, né? Então, na hora de projetar, a gente gosta muito de entender a necessidade e a especificidade de cada setor, né? Porque aí a gente vai pensar num desenho de organização da marcenaria, né? Aonde que vai ficar cada coisa, cada aparelho. Então, assim, impressora individual, impressora compartilhada. Não, vamos pensar então num lugar estratégico para deixar a impressora, onde todos facilmente fluido, consigam... né? Que a empresa tenha uma fluidez, né? Nesses processos, né? De estar mais fácil, né? Então, assim, às vezes são coisas pequenas, né? Que, assim, se a gente não consegue tirar isso do cliente, porque nem sempre ele traz a necessidade, né? Eu acho que a gente tem que cutucar. Né? A gente, por isso que eu insisto no bom briefing, né? Porque quanto mais pergunta, quanto mais a gente consegue tirar de informação, né? Mais a gente consegue arrumar soluções. E isso para
pequenos itens dentro de um projeto corporativo. Até porque quando a gente está falando numa empresa, às vezes você está muito em cada setor, né? Você conversa com as necessidades de cada setor. E aí você tem esse olhar, que aí é a nossa função, de entender como fazer fluir, né? Então, eu já trabalhei na área hospitalar, então laboratório, já fiz tanto escritório quanto o próprio laboratório. E aí você tem todo, claro, um sistema de produção, né, de trabalho, e aí como você faz isso fluir de uma melhor forma? Como é que você traz soluções de que você consegue conectar e as coisas funcionarem, tanto como espaço, layout de uso, quanto no dia a dia, né? O que você falou, às vezes a impressora tá lá no outro departamento, tá prático. Quanto você imprime? Não, mas quem tá lá às vezes nem imprime muito, né? Eu já tive esse caso, eu ficava no outro andar, você fala, mas meu Deus, por que a pessoa tá tendo que fazer todo esse deslocamento? Sim. Vamos mudar isso, né? É assim, onde vai guardar a bolsa? Todo mundo vai trabalhar de bolsa. E assim, né, são detalhes que muitas vezes passam desapercebido. Então, assim, poxa, cada colaborador vai ter um espaço, vai ter um gancho, vai ter uma gaveta, vai ficar perto, vai ficar no locker, né? Então, tem muitos pequenos itens a ser considerados para melhoria do dia a dia e da produtividade, né, e das entregas. Isso é uma coisa muito importante para a gente brifar bem, né? Porque se você não brifa bem, aí quando entra, mas e tal coisa que você é profissional, você não sabe às vezes tudo que tem na empresa, tudo que a empresa usa, né? Então, e às vezes, por exemplo, a gente tem muita reunião. Mas eu só tenho uma sala de reunião. Você não me falou que tinha que ter mais. Então a gente tem que ter um briefing muito bem feito para entender isso, né? Mas quando a gente fala aqui do impacto no bem-estar e na produtividade, tem que ter espaços pensados para descompressão, para um cafezinho, sei lá, tem empresas que tem espaço gamer, almoçou, o cara pode ficar ali descansando um pouquinho, né? Até uma copa, né? Às vezes você fala assim, já tive casos às vezes da copa, ficar, não, foi só uma vezinha, vai para o café. Mas às vezes aquele momento de você esparecer um pouco, né? Às vezes você não tem um espaço tão amplo, mas você ter esse espaço de apoio bem feito, bem pensado. Tenho clientes que às vezes assim, todo final do mês tem uma festa. Então, assim, Halloween, eu cheguei lá, tava todo decorado de Halloween. Então, onde eles fazem isso? Né? Vai ser na varanda, então vamos pôr umas mesas, né? Esses prédios corporativos que às vezes tem uma varanda, vamos trazer uns móveis. Então, você vai entendendo também como funciona e trazendo, às vezes, assim, fazer a festa em cima das mesas ali. Pessoal, mas a gente tem um monte de varanda aqui super bonita, vamos criar esse espaço, mas né? se o cliente não traz das festas, você não tem como propor, não né? Não tem como propor, sim, né? Sim. E varanda é um lugar que a gente usa muito grama artificial, que dá pra... Sim. É um tapete que você coloca por cima, mas já dá o impacto do verde, de você estar no outro ambiente, né? Sim. Então, a gente precisa aprender a usar mais isso a nosso favor no projeto, né? Sim, e até acho que o que você comentou, trazer isso, falar isso pro cliente, né? Às vezes o profissional fica muito restrito naquilo que ele está solicitando e abrir um pouco e falar assim, às vezes eu falo, vou falar, será que vai fazer sentido? Mas vamos, né? Apresenta, traz a ideia, porque às vezes ele nem imaginava papel, aquilo. Né, eu acho que essa é a nossa função, a gente tem que propor o que a gente acha que vai ser melhor no projeto. Se vai ser aceito, aí são outros 500. Mas você também deixa, né? Eu falo que é importante até pra... Às vezes a pessoa não pensou naquilo porque ele nem sabe que existe. Nem sabe que dá pra você comprar o tapete de grama sintético e pôr por cima. E Sim. que é uma coisa simples, né? Sim. Que rápido você transforma e aí o espaço. Vem com soluções que aplaude, né? Fala, nossa, eu não sabia que dá pra fazer isso. Que é o lugar que eu mais uso, né? Às vezes fala, nossa, o lugar que a gente mais fica é ali, né? Às vezes eu escuto, nossa, aquele lugar que a gente nem ia mexer muito, fez uma coisa mais simples, nossa, fez muito sentido, mudou, é gostoso de estar, né? Eu acho que esse feedback é muito importante, assim, das pessoas estarem se sentindo bem. Eu acho e já aconteceu de dar errado? Tipo, né, tenho aqui uma questão, desafios e erros comuns em projetos corporativos. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao planejar um espaço de trabalho? É exatamente isso que a gente está falando. Não passa todas as informações que precisa passar. Aí chega lá na frente com o projeto pronto. Faltou tal coisa aqui. Falo, mas a gente precisava ter falado, você precisava ter trazido essa informação. Então eu falo que assim, muitas vezes, né, a própria empresa não sabe direito da necessidade.
Então foi lá, fez a sala de reunião, e aí não atendia na questão acústica. Você já investiu dinheiro, né? Já teve toda uma reforma e o negócio não funcionou. Então, assim, eu acho que quanto mais alinhado a gente tá com as necessidades, né, da empresa, a gente minimiza as chances de erro. E aí, assim, para você que é arquiteto e designer, né, a importância disso é tão grande que se não acontece, e às vezes você tem que tirar isso do cliente, né, de quem está te contratando, que aí nunca é culpa deles. Aí acaba virando contra você a história. Sim. Mas você não faz projeto corporativo? Você não sabia que tinha que ter tal coisa? Mas é uma especificidade da sua empresa, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, E eu acho muito conversar com a equipe, né? Porque às vezes você fala muito com o gestor, com alguém, às vezes, do RH, que às vezes não é a pessoa que tá vai na linha de usar aquele frente, espaço, né? Então, às vezes, não, eu preciso disso. Aí quando você chega para conversar, né? Ou você acaba encontrando as pessoas que vão usar o espaço, elas te trazem, às vezes, outras demandas. Nossa, faz falta um lugar para pôr a bolsa. Nossa, mas eu tô aqui aumentando o espaço de mesas e ninguém me falou que vocês têm Nenhum essa momento, questão de onde colocar a bolsa. Exatamente. Então, eu acho que olhar muito para quem está usando, né? Então, conversar, ter acesso, fazer um questionário com a equipe, trazer, às vezes, alguém daquele departamento para ela trazer um pouco o que funciona, né? O que está fazendo falta. É isso. Eu acho que isso é bem importante. Ouvir os gestores também, alguém de cada departamento. Porque às vezes que você vai trazer tá as passando na demandas empresa e você vê aquela baguncinha, né? Mas aquela baguncinha tá ali porque não tem onde pôr. Sim. Tem uma bolsa ou, sei lá, um remédio, alguma coisa assim. Então, e também tem uma questão de ergonomia. Porque às vezes pedem para fazer coisas que não dá para fazer, né? Tipo, quando a gente fala aqui de erros, né? Se a gente for pensar, por exemplo, uma gaveta aqui embaixo, Aí vai depois ficar encaixa as funcional? pernas. Vai bater a perna? E se for... Como que a cadeira, ela tá coerente para poder usar nessa mesa, Exato, né? e também tem a coisa fiz um armário tudo com toque. Aí qualquer pessoa que encosta, ele já abre, né? Então, tem coisas que a gente tem que pensar na hora do projeto, do briefing, mas também na entrega, porque isso depois é mais difícil de mexer. E até manutenção, né? Sim, Eu me sim. preocupar muito com essa questão da manutenção Um negócio depois. que sempre pega. Que tipo de computador que é? É um negócio assim, que a gente precisa ter claro. Se é all-in-one, se tem CPU, se é notebook. Porque dependendo do tipo de computador, você vai pensar num tipo de mesa, Sim. né? Então, eu falo, gente, passa... por setor, assim, ó, passa o tipo de máquina. Eu falo, é muito importante esse mapeamento. Às vezes dá trabalho, mas é melhor que a gente pense agora, na hora que a gente está projetando, planejando, do que chega lá na hora e fala assim: Sim. mas não tem onde colocar o CPU. E aí não interliga com aqui em cima. É bem desse bem jeito. isso, Não né? é? Ou até já, porque às vezes você tá na mudança, eles resolvem fazer essas mudanças até tecnológicas nesse momento, né? Então, assim, aí você vai lá e é tudo CPU. Eu já tive um caso, era tudo CPU. Então tá, começamos a desenhar marcenaria pensando nas CPUs. Aí no meio do caminho, não, a gente vai fazer uma intervenção, vamos trocar e vamos para aquelas pequenininhas em cima da mesa, que ficam uns da Dell que você coloca em cima do monitor. Sim, aí você fez lá uma Só que caixinha para... Você fez a caixinha. Que você ocupa espaço, você né? ocupou o espaço É. pensando nisso. Então, vamos mudar para uma portinha, então faz um armário, né? Então, tem essas questões que acontecem, que a gente sabe que acontecem, mas cada vez mais eu falo que cada obra que a gente faz, cada projeto, o briefing vai aumentando, que você fala isso, eu aumenta o preciso nosso lembrar. repertório de perguntas. Sim, sim. E essa coisa da biofilia também tá nisso, né? Porque às vezes você coloca um vaso num lugar que não vai dar certo. Porque, de repente, ele pensou em ter alguma coisa ali na recepção, ou aumenta, sei lá, móveis, ou alguma coisa que não tinha pensado, e você colocou um vaso onde tinha que, ou atrapalha a circulação. Então, ou, por exemplo, o próprio jardim vertical não pode ser muito... volumoso, porque eu vou colocar uma TV, porque tem pessoas circulando ali. Então, tem essas questões todas que parece besteira, mas que a gente tem que pensar, né? Muito, né? E também, assim, conforme você vai montando, você está finalizando, né? No caso, quando a empresa já existe, as pessoas, né, não é do zero. A gente agora está pensando em pôr uma TV na recepção. Mas, ó, não tinha TV no projeto. Não, vamos pôr em cima da parede verde.
Mas e o ponto? A gente Não, não, e o deixou o ponto? ponto. Aí, não, então vamos colocar de lado, não sei o quê. Então, assim, claro, trazem, eu falo, calma aí, pessoal, vamos pensar juntos onde é o melhor caminho, que soluções que tem, né? E também por uma TV, você precisa de um ponto, tem que estar ligado em algum computador, a gente não propôs isso, porque às vezes para o cliente, óbvio, ele não tem essa informação daquilo, quanto Não, e é às vezes complexo parece, fazer aquilo. às vezes parece né? muito simples. Você falou de TV também. Ah, eu quero agora a TV na minha sala. E era uma parede de drywall, e aí a gente não tinha deixado o reforço, mas ele não sabe que quando a parede de drywall precisa do reforço, porque era uma TV pesada. Então, assim, a gente teve que abrir, fazer o reforço, tal, porque não foi projetado, a TV veio depois. Então parece ser simples falar, ah, agora eu quero uma TV na minha sala. Não, né? Tem muito. Do nada, né? muito Do nada. tem muitos itens envolvidos dentro do projeto para fazer aquela televisão dar certo naquele lugar. Sim, aí volta lá no briefing, né? Então, eu acho que, claro que a gente sabe que faz parte dessas mudanças, às vezes, na hora que você começa Claro. a usar, nossa, agora isso aqui ficou tão bom que eu acho que eu quero uma TV. Eu tive essa situação agora. Falei, ainda bem que a parede estava meio reforçada, eles até instalaram a TV lá. Eu falei, pessoal, o ideal era a gente fazer um painel, vocês têm certeza? Não, é pequenininha, a gente pegou a estrutura, né? Então, a gente traz as preocupações, né? Eu falo que, às vezes, arquiteto, a gente tem toda a parte criativa, né? De entrega de projeto, de fazer uau, mas tem todo esse lado racional e prático, Sim, né? sim. Que eu acho que é muito importante, o lado técnico, né? Eu falo que hoje a gente entra na internet, você tem 1000 informações de tudo, Sim. né? A gente não é mais dominador do conhecimento, né? Mas como a gente coloca isso em prática, como a gente executa isso, né? Eu acho que essa é a nossa função cada vez mais. Sim. É a nossa especialidade, né? É o que eu falo, nós somos generalistas como projeto, mas a gente tem parceiros que são especialistas, como você falou, com a Lisandra esses dias, sobre, né, que era especialista em imobiliário corporativo. Então, a gente consegue, às vezes, ser generalista pensando no todo, mas a gente tem parceiros bons que podem nos ajudar em como ficaria melhor, Eu né? brinco e eu falo, são os músicos e o maestro, né? Então, a gente tá lá pra organizar, né? Sim. Saber a hora que cada um entra, né? Então, o nosso papel é esse. Sim. Né, de entender o instrumento de cada músico, tocar mas não é melhor, né? mas não é a gente que toca, né? Sim. Não, gente, para encerrar, eu queria que vocês dessem uma dica para as empresas que querem repaginar espaços, né? Então, assim, qual o primeiro passo para quem quer transformar um ambiente de trabalho? Você não tem, não vou, na operação tá rolando aqui, eu não tenho grana agora. O que pode fazer minimamente para que possa ajudar a melhorar a produtividade, as pessoas estarem melhores ali, até conseguir ou ampliar, e aí vai fazer um projeto de um novo espaço, ou fazer uma reforma. Mas, tipo, o que pode fazer para, de imediato, já conseguir uma melhora no ambiente? Eu acho que, assim, coisas muito pontuais que dá para você estar trabalhando e fazendo esse processo, né? Que às vezes a pessoa não consegue parar o espaço até para fazer uma obra. Então, eu acho que trazer essa questão mais da humanização nas plantas, eu acho que são soluções, é uma solução fácil, que não requer tanto, então é um vaso, é uma parede verde. Acho que olhar a iluminação, né? Porque também não adianta nossa, coloquei vaso, coloquei planta, tá uma delícia tá aqui, mas se a iluminação estiver ruim, às vezes é isso, né? a manutenção da iluminação. Tem lâmpada queimada, tem né? sombra e Tem muita lâmpada, luz, né? tem lâmpada que uma é fria, outra é quente. A outra é morna. Cada uma tá queimada, né? Cada uma numa temperatura, né? E aí as pessoas, assim, não têm um olhar pra isso. Então, assim, começar com pequeno mesmo, né? O que a Tati tá falando. Tipo, um olhar pra decoração, pra pintura do ambiente. Poxa, é horrível você tá trabalhando num lugar que, tipo, a parede tá descascada atrás. Poxa, você faz reunião remota, né? Aquela parede tá aparecendo. Não, mas aí o cara usa o fundo do Google lá, do Meeting, né? Então ele põe aquela qualquer paisagem, coisa, né? Mas aí ele desliga e olha e fala, nossa, eu tô aqui, né? Enganei, foi uma fake news porque aqui, é capaz né? do cara falar, não reforma porque tem o fundo do Google. Se eu nem Pra que eu preciso, né? Nem colocar um preciso. negócio Ai, que bonito aqui atrás, né? Não, gente, É pra que gente, né? Logo Assim, eles vão fazer isso com Botox, essas coisas de plástica, né? Pra
quê? Você Pra tem que filtro? Você tem filtro? Nem precisa, Né? ninguém me vê quase ao vivo, tá? Tô Quando bem vê- enganando Né? bem, né? Pessoal, aqui não tem filtro, tá? Aqui é Não. sem filtro. E Bom, acho que gente. também é mobiliário, né? Cadeira, ser Sim, confortável, né? sim. Altura. Então, Essa são coisas questão de que você- ergonomia, de que é outra ergonomia. coisa que as pessoas não dão muita atenção e que faz toda a diferença, Muita, né? muita. De você ter um bom encosto, um bom assento, você ter regulagem de De altura, braço, né? respeitar essas questões ergonômicas de altura de mesa, altura se você tem aqueles espaços tipo bancadinha para Bancada. alimentação, né? Faz muita Então, tudo diferença. isso- Ou mesmo né? se você trabalha com um notebook, né? Ter a altura certa, porque não é o monitor, né? O Sim. notebook fica mais baixo, então você Sim. precisa ter a altura certa pra... Isso mesmo. São pequenas. Muita coisa, mas olha, Pequenas, muitas coisas. Pequenas grandes mudanças, né? e aí assim, aqui tem uma questão que fala assim, o que toda empresa deveria considerar antes de iniciar um projeto corporativo? Eu acho que basicamente é que eles vão lidar com pessoas e com o negócio deles, né? Sim. Então, antes de considerar um projeto, tem que, primeiro, contratar um profissional e aí sim avaliar os impactos que aquilo vai causar nas pessoas, nos clientes, na empresa, né? E aí, tipo, como vai ser? Se é um projeto novo, dá para, né? Pega um outro espaço, vai fazer, enquanto não fica pronto, o pessoal tá aqui. Mas se tá fazendo com o pessoal trabalhando, tem que olhar um monte de coisa, porque vai mexer com a produtividade, com certeza. Eu nunca Sim. tive a experiência Eu fiz de... agora. Você já fez? Fiz de agora, reformar gente. com... Eles com os trabalhando e a colaboradores. gente reformando. Eu Então nunca era final de tive. semana, então acaba estendendo um pouco o prazo, né? Até alguns dias eu pedia, muitos colaboradores faziam home office, mas sempre tinha um giro de, né? Então você tem, aí eu até pedi um final de semana, 2 dias na semana para ficarem, pra gente poder não ficar desmonta, remonta, desmonta, remonta, Deve né? ser- a E logística é assim, deve e eles ser vão participando, né? Então assim, olha, aconteceu isso, olha, vi isso, ficou legal, nossa, tá pronto. Então a gente fez, eu até brinquei, eu falei, pessoal, a gente tá numa equipe, né? Porque eu tinha um grupo com alguns líderes, né, da empresa, então estávamos todos juntos, porque às vezes ele chegava antes na obra do que eu passava, porque ele já estava lá para trabalhando, vai ter a festa, vai ter a questão da festa do final do mês. Uhum. Vamos agilizar tudo, porque vai ter a festa do final do mês. Então, para um dia, não trabalhar à noite para fazer a festa. Eu não posso estar montando fechamento de sala com as pessoas lá, né? Vai ser ruim para os dois. Então, olha, nesse dia a gente não vai trabalhar porque tem a festa, no dia seguinte a gente volta. Que loucura. Então, é loucura, mas É, deu certo, porque eu deu falo certo. assim, ó, às vezes a gente tem que tirar uma empresa de um lugar para colocar numa outra e tem toda essa questão logística de TI, né? servidor, rede e telefonia e parar aqui, fazer funcionar aqui, tem toda essa dinâmica e logística para se pensar, né? Uma loucura. Imagina trabalhando. Eu já fiz mudança de call center trabalhando. Nossa senhora. Então, saiu de um lugar para ir para outro, mas tinha essa questão de ligar, fazer toda essa questão. tem Um final horas, de semana, né? a gente deixou a obra pronta, e um final de semana desmontou os móveis, porque os móveis não eram novos, a gente ia usar uma parte do que já tinha. Então, a gente saiu da Berrine, foi para Marginal em um final de semana. Aí remonta a marcenaria ao mesmo tempo que vai plugando toda a parte de TI, de servidor, Meu tudo Deus. isso. Então, Tem que ser tudo com emoção, muito né? casado, Mas- tudo bem casado. mas é com emoção. Ser arquiteto ter uma vida É, com é. emoções, não é? Porque, aliás, né, porque você que tem escritório de arquitetura, arquiteto, designer, pensa que tudo isso que a gente está falando aqui geralmente acontece à noite, Sim, né? muito. Corporativo. É à Geralmente noite à e final de dentro, semana, né? Porque é quando os prédios deixam trabalhar, porque tem outras pessoas trabalhando, e aí você vai fazer barulho e tal, então... E aí você tem um caso quando é um bairro residencial e comercial, então você só pode trabalhar sábado durante o dia. Então como é que você faz uma obra corporativa? Não pode durante a semana à noite e não pode todo final de semana. Então Meu você Deus. tem Você vai só fazer por uma sábados. Eu década. fiz um mezanino. Meu Então, Deus. cada final de semana eu soldava uma parte do mezanino. Mas deu certo, deu certo. Ficou ótimo, mas demora. Faz parte, né, Faz. gente? Olha, eu queria partir para o nosso encerramento, porque a gente já está 1 hora e pouco aqui falando. E é um tema muito vasto, né? Porque a gente tem muita coisa para falar, né? Eu falei para vocês que ia passar rápido, não falei? Sim, Verdade. Parece verdade. que, meu, Foi ótimo. a gente pode ficar horas falando sobre isso aqui, porque tem muita coisa legal para falar. E na próxima temporada a gente pode pensar em falar mais sobre isso. Mas eu queria agradecer a presença de vocês, Ai, Tati, que Renata. agradece. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento e trazer esse tema importante, que vocês são especialistas, né? E também agradecer vocês que estão participando com a gente aqui, né? A gente não está ao vivo, mas
A gente está gravando para vocês assistirem depois, mas o importante é compartilhar, levar isso para outras pessoas, entender a importância do projeto corporativo e dizer para vocês seguirem nosso canal, porque se a gente está aqui é porque tem apoiadores e os apoiadores querem que vocês sigam para que eles continuem apoiando a trazer conteúdos importantes para a arquitetura, para o cliente que vai contratar um profissional de arquitetura, e esse é o nosso lema aqui. Trazer mais conteúdo cada vez mais nichado para vocês, tá bom? O nosso podcast está em todas as plataformas, está no Spotify, está no YouTube, no Apple Podcast, no Instagram e no TikTok, e os cortes, né? E aí é isso, mais uma vez agradecendo aqui as meninas e trazendo um brindezinho para vocês. Obrigada. Que a Finger mandou, que é um brinde para vocês terem na casa de vocês ou no escritório. Vou só abrir aqui, né? Pode abrir. Finger, obrigada. Ricardo, obrigada. E vou Foi dar, um prazer. vou dar esse tempinho para Vamos vocês conversar também. mais fora daqui Muito também. bom, muito Verdade, bom. acho que essas muito trocas bom. são importantíssimas. São Mas sabe né? que eu acho que é Mas- muito legal essa coisa do relacionamento, porque muita gente se enxerga como concorrente e eu acho que a gente tem que se ajudar. Então, por exemplo, se você tem um conhecimento específico sobre uma situação e você pode ajudar, poxa, vamos ajudar, vamos compartilhar. Eu sempre falo, né? Acho que quando a gente consegue compartilhar, a gente eleva a nossa categoria, a nossa profissão, a gente valoriza o nosso setor, então é muito importante. Acho que cada vez mais. Eu ainda acho que nós somos muito isolados, né? Sim, Melhoramos sim, muito sim. de anos para cá, mas eu acho que a gente tem que reforçar essa troca, Sim. porque é bom para todo mundo. A gente valoriza muito mais o nosso setor e o nosso trabalho e mostra a importância do que realmente é fazer um projeto e quanto é importante, né? Como Isso muda mesmo. a vida de quem está usando. Isso mesmo. Seja em casa, na Fomentar o empresa, mercado, né? Fomenta o mercado no geral. Sim. Para quem está começando, para quem é fornecedor, né? Para outros colegas arquitetos, para cliente. Então, eu Porque acho que é tem muito isso, né? Por exemplo, você vai rico. fazer uma clínica. Poxa, alguém que já faz clínica especializado nisso vai ajudar do que você tentar começar do começo, né? Sim. Eu falo, Ri, às vezes, assim, de uma conversa informal, a gente acaba tendo insights, falar assim, poxa, né, eu não pensei, não sabia, não pensei sobre isso, né? Então eu falo que essa troca é muito Essencial. E a troca de conhecimento, né? Das experiências de cada um vai tendo de trabalho e de processos, né? Porque também agrega muito de como a gente faz aquela entrega, né? Como Muito você bom. trabalha no escritório. Então, Muito bom. Mais Vale uma vez, muito. obrigado por vocês terem vindo e que a gente consiga gravar mais episódios aí na próxima temporada. com certeza. que Gente, Obrigada, obrigado por Ri. estarem aqui com a gente e bora pro próximo episódio.